Virada, o nosso novo projeto de transformação pessoal. Eu sou Andresa Fraceto e eu estou muito feliz de ter você aqui e agora, nesse momento, conectando a sua vibração com essa energia maravilhosa de transformação. Namastê! Bem-vindos a esse momento, bem-vindos à minha casa, bem-vindos à minha vida. Esse é um projeto de inspiração à transformação. É um estímulo, uma motivação diária para que você transforme a sua vida agora, sem ficar adiando, sem ficar esperando um novo ano chegar ou que outras coisas aconteçam. Esse é um convite em tempo real para que você se transforme na sua melhor versão. Esse é o módulo 2, Vencendo o Medo. Se você ainda não assistiu ao módulo 1, Recrie a Si Mesmo, eu sugiro que você volte nesse vídeo e procure o módulo 1, A Virada, Recrie a Si Mesmo. Dessa forma você encontrará o fio da meada e poderá acompanhar realmente o passo a passo da sua evolução em tempo real. Cada módulo dura uma semana e compreende explicações, exercícios, mantras, palavras de força, pequenas pinceladas que diariamente vão ajudar você a manter o foco. Este projeto tem a duração máxima de 4 semanas, ou seja, um mês para mudar de vida. Eu acredito e confio em você. Bom, para começar o nosso módulo hoje, você vai aprender a voltar a sonhar, encarar seus medos, transformar medos em desafios e compartilhar vitórias. Hoje nós vamos falar sobre medo. É muito importante que você imprima esse material em PDF que você vai receber por e-mail. Para receber o seu e-mail com o seu módulo em PDF, me mande um e-mail nesse endereço de e-mail que está aparecendo aqui abaixo com a palavra quero, que eu vou enviar para você o módulo 2 em PDF. É muito importante ter o módulo 2 em mãos impresso, porque hoje nós vamos desenhar e pintar um pouquinho. E você vai precisar tê-lo em suas mãos, ok? Então, se você quer receber esse material em PDF, envie um e-mail para andresafraceto@gmail.com. O endereço completo do e-mail aparece aqui embaixo no vídeo, com a palavrinha quero, e você vai receber ainda hoje o seu e-mail, no seu e-mail, esse módulo em PDF para que você possa acompanhar, fazer os exercícios e desenhar aquilo que nós vamos precisar desenhar nesse módulo, ok? Então, nós estávamos falando que nesse módulo nós vamos aprender a voltar a sonhar, a voltar a desejar as coisas que nós desejávamos e deixamos para trás. Quanta coisa nós deixamos para trás por medo. E para ilustrar o começo desse novo módulo, eu vou contar para você uma historinha. A história que talvez você já tenha ouvido do sábio e da borboleta. Talvez você já tenha ouvido essa história, mas não tenha refletido muito sobre ela. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre isso. Bom, existia em uma aldeia um grande sábio. Esse sábio era muito famoso por acertar tudo o que acontecia no futuro dos outros. Então, os grandes líderes, as pessoas mais importantes, procuravam esse sábio para se consultar com ele. Um jovem muito astuto, muito inteligente, teve uma brilhante ideia para desmascarar esse sábio.
e para ganhar fama na aldeia, porque se ele conseguisse provar que o sábio não sabe tudo, automaticamente o jovem ganharia mais fama na sua aldeia. Então ele subiu a montanha onde ficava o sábio com uma borboleta entre as palmas das mãos. E subindo a montanha ele pensou, bom, eu vou chegar lá e vou perguntar para esse sábio se a borboleta que está aqui dentro das minhas mãos está viva ou morta. Se o sábio responder que ela está viva, eu esmago a borboleta e apresento uma borboleta morta. Se ele me responder que a borboleta está morta, eu abro as mãos e deixo a borboleta voar livremente. E assim o fez, chegou lá e perguntou para o sábio: Sábio, eu tenho aqui entre as minhas mãos uma borboleta. Você que sabe tudo e de todos, você que conhece todos os destinos, responda para mim, essa borboleta está viva ou está morta? O sábio se virou docemente e com um lindo sorriso pousou a sua mão sobre as mãos desse jovem e lhe disse: o destino da borboleta está em suas mãos. Isso resume e ilustra aquilo que eu quero que você entenda de arrancada nesse nosso novo módulo. Tudo aquilo que eu falar aqui para você nesse módulo e nos próximos pode servir para o seu crescimento, para a sua transformação, para a sua vida. O conteúdo estará dentro das suas mãos. Você é quem vai decidir o que fazer com eles. Isso ficou claro, né? Tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente sabe da vida está dentro das nossas mãos. Está a nós decidir o que fazer com ele. Por isso que muitas vezes eu ouço as pessoas dizerem que não funciona. Eu ouço muitas pessoas dizendo que muitas vezes isso aconteceu comigo mesmo, no início de todo esse processo. Demorou um pouco para que eu entendesse que não eram os livros que precisavam me mudar, que não eram os filmes, que não eram os grandes mestres e os grandes pensadores. Não era quem eu seguia na internet. Era o que eu fazia com tudo aquilo que eu estava absorvendo. Então aqui fica uma grande reflexão para você. O que você está fazendo com tudo isso que você está absorvendo? De mim, desse projeto e de outras pessoas que você com certeza segue, lê e se inspira. Ninguém pode mudar a sua vida por você. Está nas suas mãos. Você decide se vai ou se fica. Bom, se vocês já têm o módulo em mãos, hoje nós vamos precisar muito dele para seguirmos uma sequência, porque os exercícios hoje serão muito técnicos. Nós vamos falar de um assunto que eu gosto muito e vamos fazer um exercício que é fundamental nesse processo, tá? Para começar, eu gostaria de te fazer a seguinte pergunta: quais são os seus medos hoje? Quais são os medos que você consegue identificar nesse momento? De repente, você não consiga identificá-los no primeiro instante. Seja difícil para você agora responder essa pergunta. Se você não conseguir fazer isso agora, não tem problema. Siga ouvindo esse vídeo e no final desse módulo você terá as respostas. Se você quiser uma ajudinha para identificar os seus medos, basta pensar, nos seus sonhos. Em quem você sempre quis ser, naquilo que você sempre quis fazer ou ter. Em quem você deseja se tornar. Automaticamente você conseguirá identificar os obstáculos, os medos, os grandes bloqueadores
que não estão permitindo com que você invista nesses sonhos. A segunda pergunta é a seguinte: e qual a primeira coisa que você faria agora, nesse instante, se você não sentisse mais medo? Sem limites. O que é que você faria agora, nesse exato instante, se você não sentisse mais medo? Se você não tivesse medo de não ter dinheiro, se você não tivesse medo de enfrentar os seus pais, se você não tivesse medo de abandonar a vida que você criou para criar a vida que você deseja, se você não tivesse medo do inseguro, de não saber o que vai acontecer lá na frente, o que é que você faria agora, nesse instante? Fecha os olhos comigo e imagina que agora, nesse instante, não existem mais fronteiras, não existem mais limites e você pode sonhar com aquilo que você quer fazer agora. Onde é que você se vê e o que você está fazendo? Essa é a grande chama que alimenta os seus desejos. De repente, você nem se permite pensar, porque o medo é tão grande que produziu esse grande bloqueio e você não consegue nem pensar no que é que você faria agora se não sentisse esse medo. O medo é um grande bloqueador. Ele faz com que nós caminhemos somente pelo seguro, pela certeza. E quanto mais certeza nós temos dos resultados, mais medo nós temos de arriscar. E o universo é um grande campo de possibilidades para realizar os nossos desejos. Tudo pode acontecer nesse espaço de tempo. E eu demorei um certo tempo para entender e aceitar isso. Para entender e aceitar que eu não sou dona do destino. E que cada coisa que acontece está certa no tempo certo. No tempo certo, desculpem. Quando você consegue entrar em sintonia com o fluxo energético ao seu redor e entrar em sintonia com a natureza, com a vida, você percebe que tudo aquilo que acontece naturalmente está certo como é. E tudo aquilo que acontece, seja bom ou seja ruim, porque nós não queremos, não aceitamos que coisas ruins nos aconteçam. E nós temos essa habitude, habitude é italiano, nós temos esse hábito de separarmos as coisas que nos acontecem como boas e ruins. Isso eu gosto, isso eu não gosto. Isso me serve, isso não me serve. E a nossa vida diariamente é um grande aprendizado por si só. Se nós pararmos de selecionar aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto, aquilo que serve e aquilo que não serve, nós vamos poder aproveitar todas as oportunidades para crescer. Nós vamos tornar esse campo em um grande campo de possibilidades. Nós vamos conseguir olhar para os nossos problemas, para as nossas tristezas, como desafios, como uma nova chance de acreditar, uma nova chance de ir adiante, de recomeçar. É como um rio quando está seguindo o seu curso. Se ele encontrar pedras, se ele encontrar obstáculos, como a água, ser como a água que flui, como nós lemos tanto, né, essa mensagem na internet.
O rio, quando está fluindo, se ele encontrar pedras, obstáculos ou qualquer coisa diante de si, ele se adapta. Ele não para por causa disso. Ele se adapta e contorna o seu obstáculo. Ele se transforma através desse obstáculo e segue o seu fluxo. Talvez isso obrigue com que o rio mude de curso, mas ele continua com o mesmo objetivo: chegar ao mar. E assim é com a nossa vida. Se nós temos um grande sonho, um grande objetivo, e alguma coisa acontece dentro desse percurso, nós precisamos acreditar que temos capacidade de superar e que essas pequenas coisas que acontecem servem para nos moldar e nos dão a chance de aperfeiçoarmos ainda mais a nossa caminhada, o nosso trajeto, de crescermos como rio, de nos enriquecermos mais. E talvez durante esse percurso nós precisamos trocar, mudar completamente a nossa rota. E isso não é um mau sinal, porque dessa rota podem nascer as mais belas surpresas e os mais belos presentes que o universo está pronto a nos dar. Quando eu passei a observar a minha vida desse ângulo, tudo mudou. Automaticamente o medo desapareceu e se transformou em um grande possibilitador de milagres. Então, eu não estou dizendo a você que se algo de ruim lhe acontecer nesse momento, você não possa se permitir ficar triste ou ficar chateado. Você pode. Nós somos assim. Esses são os nossos sentimentos. Você deve externar aquilo que você está sentindo, aquilo que você está vivendo. Mas depois de externar a sua tristeza, você precisa voltar a acreditar. Você precisa limpar dos seus olhos a contradição, a raiva, o rancor e olhar para esse novo caminho com os olhos do amor, sem medo. Eu vou te dar alguns exemplos. No seu módulo está escrito uma pequena citação de Michael Jordan, que ela diz assim: eu errei mais de 9.000 vezes na minha carreira. Eu perdi quase 300 partidas. Por 26 vezes, confiaram em mim, me deixando fazer os lançamentos decisivos de uma partida. E eu errei. Eu falhei diversas vezes na minha vida. E é somente por isso que eu tive sucesso. Ninguém que eu conheço nunca foi derrotado, nunca perdeu, nunca se entristeceu, nunca teve motivos para desistir de tudo. Todos nós passamos por intempéries durante a nossa vida. Todos nós fazemos planos que, piano piano, como se diz em italiano, devagar percebemos que durante esse percurso alguma coisa ruim acontece e nos faz mudar de trajetória. É exatamente isso que nos possibilita vencer. E é exatamente isso que nos engrandece, nos enriquece. É essa bagagem que nós queremos. É aprender com o curso da vida. Não somente estar aqui e dar a culpa a Deus ou ao governo, ou à mãe, ou ao pai, ou ao marido. Não estar aqui e encontrar culpados
para sua dor, para sua tragédia ou para sua miséria. Estar aqui consciente de que somos capazes de vencer. Consciente de que a minha vida não é diferente da sua. Os meus medos não são menores do que os seus medos. As minhas dificuldades não são maiores do que as suas dificuldades. Nós somos um só. E se eu venci e superei alguns medos e bloqueios, eu não sou melhor do que você por isso. Eu apenas abri o meu campo de possibilidades. Eu apenas aceitei que no universo tudo aquilo que acontece está certo. Tudo aquilo que acontece para te enriquecer. E às vezes é muito difícil olhar para uma dor e perceber nessa dor a sua riqueza. Porque a dor e o medo de sofrermos novamente, o medo de nunca mais voltarmos a ser quem éramos antes daquela dor, antes daquela derrota, antes daquela tristeza, antes daquela decepção, nos impede de ver essa riqueza que essa derrota está nos portando, está nos trazendo. Então, o que nós vamos fazer nesse módulo é uma grande análise da sua vida presente. E nós vamos identificar quais são os campos na sua vida onde o medo está bloqueando demais a sua evolução, a sua transformação. E identificando esses campos, nós vamos trabalhar individualmente em cima deles. Nesse módulo, eu tenho certeza que você vai voltar a se permitir sonhar. Você vai voltar a olhar para a sua realidade como quando você olhava quando era criança. Quando nós éramos criança, nós não olhávamos para a vida com esse olhar de medo. Nós não esperávamos que o pior acontecesse. A gente simplesmente se jogava na vida e esperava que o melhor chegasse. E sempre chegava. Porque essa confiança no seu destino, essa confiança no universo, essa confiança no fluxo que tudo move, é o fio condutor da sua prosperidade. É o fio condutor da abundância, de tudo aquilo que chega. E você vai poder perceber que quando você se conecta diretamente através desse grande fio, tudo aquilo que acontece na sua vida diariamente se torna um presente. Você percebe que perder um emprego hoje é ganhar uma nova chance de arriscar, uma nova chance de fazer aquilo que você queria tanto fazer, uma nova chance de mudar de vida. Então, a perca de um emprego para você não vai ser, ai meu Deus, como é que eu vou pagar as minhas contas agora? E sim, ok, por onde é que eu preciso começar nesse momento para investir naquilo que eu quero fazer? Você consegue entender isso agora? Nós vamos transformar os seus medos em um canal possibilitador. Em um canal onde você passará a receber do universo, a receber da vida, novas chances de fazer acontecer, novas chances de vencer. E é assim que você vai olhar para a sua vida a partir de agora e durante todo o próximo ano. Eu tenho a mais absoluta certeza de que esse ponto vai transformar a sua vida.
Uma vez, conversando com uma senhora, ela me disse o seguinte: nossa, eu perdi tudo aquilo que eu tinha. Eu perdi o meu marido, eu perdi a minha família, eu perdi o meu lar. Ela tinha acabado de ser abandonada pelo seu companheiro. E ela estava desesperada. Nesse momento, o que eu disse foi: eu não acredito que você tenha perdido tudo. Eu acredito que você ganhou uma nova possibilidade de fazer tudo aquilo que você sempre quis fazer. Eu acredito que o universo atendeu os seus desejos mais íntimos, mais secretos, e conspirou para que você, nesse momento, pudesse fazer acontecer. E eu tenho certeza que aquilo mudou a forma como ela estava olhando para o seu sofrimento naquele instante. E você pode fazer isso com todas as suas decepções, desilusões e derrotas. O medo, ele geralmente nasce de uma derrota ou de uma decepção ou de uma desilusão que nós já tivemos, ou que os nossos pais tiveram e que por trauma nós carregamos isso na nossa vida nesse momento presente. Nós imprimimos, nós realizamos o medo dos nossos pais ou dos nossos antepassados em nossa vida presente. E eu não vou adentrar tanto nesse campo, porque aí nós vamos começar a falar sobre a parte espiritual da coisa. E eu prometi para você, no módulo 1, que nós vamos ser muito práticos em todos os módulos da virada. Então, de uma maneira bem estreita, de uma maneira bem enxuta, aquilo que eu gostaria que você entendesse sobre os seus medos é isso. Você precisa olhar para eles com outros olhos, com os olhos do amor, como eu costumo dizer, e ver neles uma chance, uma nova chance de fazer acontecer. Conseguir aceitar o presente que aquele momento lhe está dando. Mesmo que isso demore cerca de alguns dias. Às vezes as nossas derrotas, dores e arrependimentos demoram alguns dias até que possamos realmente olhar para elas de uma outra maneira. No seu tempo, você vai aprender a enfrentar os seus medos um a um e transformá-los em oportunidades, em chances. Você vai encontrar a conexão entre cada medo e o universo. Você vai conseguir ler nos seus medos aquilo que o universo está tentando dizer a você. Quando nós falamos que o universo tem planos para nós, é essa abertura, é essa canalização de possibilidades que nós queremos manifestar. O universo não vai mandar uma carta para você. E também vai ser um pouco difícil ficar tentando ler o universo nas suas árvores, nas suas folhas ou nas pessoas ao seu redor. Para que você compreenda o universo, você precisa olhar para você, para aquilo que está acontecendo aqui dentro. Você está externando, você está manifestando tudo aquilo que está acontecendo dentro de você. Bom, nós vamos falar agora sobre mandalas. Porque lembra que no início eu falei para você que nós vamos desenhar? Na verdade, o desenho já está feito e você vai precisar somente colorir, pintar. Existe um instrumento muito potente, muito profundo de conhecimento pessoal que se chama, eu chamo de mandala da vida.
um círculo onde nós vamos dividir esse círculo em pequenas fatias. Você já vai encontrar esse círculo no seu módulo prontinho para colorir. Dentro desse círculo, nós vamos dividir ele em pequenas fatias que representam a sua vida pessoal, a sua vida espiritual, a sua saúde. Cada fatia desse círculo vai representar um campo da sua vida. Nós temos o campo número 1, que se chama qualidade de vida. O campo número 2, pessoal. O campo número 3, profissional. E o campo número 4, que são os relacionamentos. Dentro desses 4 campos, nós subdividimos essa mandala em outros 3 campos para cada campo. Então, dentro de qualidade de vida, você vai encontrar hobbies e diversão, plenitude e felicidade e espiritualidade. E assim por diante com os outros campos. Mas o que é que eu vou fazer com isso, Andresa? Essa mandala vai ilustrar como é que você se sente em cada campo da sua vida nesse momento. Cada linha dessa mandala, vocês podem observar, tem um número, de 1 a 10. E vocês vão colorir cada campo com a sua cor específica, tá? No módulo qualidade de vida é cor azul, pessoal é cor rosa, profissional é cor verde e relacionamentos é laranja. Então você vai pegar ali um lápis de cor azul, vai pegar o campo espiritualidade e vai colorir de 1 a 10 como é que você avalia que está a sua satisfação com a espiritualidade nesse momento. Então, espiritualidade de 1 a 10, como é a minha satisfação nesse instante? É um 8, ok. Você vai pintar até o 8, ok? Depois você vai passar para plenitude e felicidade. Como é que você se sente nesse instante? Como plenitude e felicidade. Você se sente completamente pleno e feliz? Você se sente só um pouquinho pleno e feliz? Você não se sente próprio, pleno e feliz? Então, de 1 a 10, você vai colorir esses campos até o número que você, a nota que você dá para esse campo na sua vida. De repente seja 1 e você vai colorir só uma linhinha. De repente seja 5, tá? Hobbies e diversão. Quanto é que você está satisfeito com a sua diversão? Você pode se divertir mais, você pode se divertir menos, você está se divertindo demais, você acha que tá bom como está? Como é que é? Então você vai colorir até o número que representa a sua satisfação nesse campo, nesse momento. Veja bem, essa é uma análise da vida atual, da sua emoção e sentimento agora. Então, para cada campo, você vai colorir, dando uma nota de como você se sente em relação àquele campo nesse instante. Essa ferramenta vai permitir que a gente consiga identificar dentro da sua vida, nesse instante, quais são os 3 campos que você precisa dar mais atenção. Quais são os 3 campos que você está mais insatisfeito. Então essa mandala vai ficar colorida e com um formato bem diferente de um círculo, porque em algumas casinhas você vai estar bem satisfeito, algumas médio e algumas pouco. A casinha que pontuar menos é o primeiro campo da sua insatisfação que nós vamos trabalhar. Então, seguindo adiante no nosso exercício, você vai construir, depois dessa mandala da vida, a mandala da virada. Como é que nós vamos fazer a mandala da virada? Dentro do seu módulo, tem um espaço bem grande em branco.
você vai desenhar dentro desse espaço os 3 campos que você pontuou menos na mandala anterior. Então, você vai pegar os 3 campos da sua mandala da vida e vai transferir para esse campo abaixo, onde você encontra no módulo, desenhando esses 3 campos que você pontuou menos ali. Essa será a sua mandala da virada. É com esses 3 campos que nós vamos trabalhar a partir de agora. Eu vou te dar um exemplo. De repente você pontuou menos em saúde e disposição, recursos financeiros e relacionamento amoroso. Se esses foram os 3 campos que você pontuou menos, esses são os 3 campos que precisam de mais cuidado nesse instante. Esses são os 3 campos que você precisa dar mais atenção agora, para que uma virada aconteça. Para dar uma virada na nossa vida, a gente não pode começar com as coisas que estão menos erradas. Nós precisamos pegar as partes da nossa vida, os campos da nossa vida que estão mais debilitados e começar justamente por eles. Aí sim, a virada se consolidará. Aí sim, você vai ter a chance de formar uma base para a sua transformação e a partir dali, pegando esse fio da meada, ir adiante, modificando e transformando todos os outros campos da sua vida. Então, na sua mandala da virada, estarão os 3 campos principais que você pontuou menos na mandala da vida. Depois de desenhar esses 3 campos com as mesmas cores que você havia desenhado, que você havia colorido anteriormente, nós vamos para a primeira parte do nosso exercício. Eu falei para você que ia ser um exercício bastante técnico. Diferente do módulo 1, onde nós estávamos mais em contato com a natureza e com o nosso eu, agora nós vamos olhar os nossos medos de frente. De repente isso lhe incomode um pouco. Não seja tão confortável quanto o primeiro módulo. E isso é um sinal de que você precisa dar uma olhada com bastante carinho e determinação nesse instante. Não deixar para depois. Lembrem-se da nossa frase-chave: bota o pé que o universo coloca o chão. Identificado os 3 campos principais da sua vida que mais precisam da sua atenção nesse instante, nós vamos fazer a primeira parte dos nossos exercícios, encontrando medos e transformando-os em desafios. Dentro do material em PDF, e depois de ter construído as suas mandalas, você vai encontrar o exercício com os campos para preencher manualmente. Então está assim, coloque aqui o nome do primeiro campo que pontuou menos na sua mandala da vida atual. Então você vai escrever o nome do campo ali. Digamos que sejam relacionamentos, relacionamento amoroso. Embaixo tem uma pergunta: quais as sensações que eu tenho ao pensar nisso? E você vai escrever exatamente aquilo que você sente pensando nesse campo. Depois, o que eu posso fazer para me sentir mais satisfeito nessa área? E você vai escrever também as coisas que você tem certeza que você pode fazer nesse instante e que vão fazer com que você se torne mais satisfeito com o seu relacionamento amoroso, com o seu campo, que pontuou menos. E agora vem a pergunta fundamental: por que eu não faço isso?
Você precisa ser muito sincero consigo mesmo, muito verdadeiro, para conseguir transformar seu medo em um desafio agora. Para cada um dos 3 campos, você vai preencher e responder essas perguntas. Você encontra tudo bonitinho e completinho dentro do material em PDF que você vai receber no seu e-mail. Feita essa etapa, nós vamos para a segunda parte do nosso exercício. Aprendendo a contar vitórias. Com que frequência você ouve as pessoas falando dos seus projetos, daquilo que conquistou, da sua vida e das suas vitórias? As pessoas costumam compartilhar derrotas. Parte já do jornal, dos noticiários. O que é que a gente assiste? Qual é a maior parte das notícias que ocupam os noticiários? Derrotas, tristeza, miséria. As pessoas têm dificuldade em contar o quanto estão felizes. As pessoas têm dificuldade em contar o quanto elas acreditam na vida, na virada e na felicidade. As pessoas têm muita dificuldade em contar o quanto elas acreditam no amor. E então preferem compartilhar misérias, escassez, falta. E sem se dar conta, elas imprimem novamente essa realidade e continuam vivendo dentro desse ciclo. Se você me segue nas redes sociais, no grupo do WhatsApp, você é uma das pessoas que diz que dentro desses grupos, depois que começou a participar dessa energia e dessa vibração, as coisas em casa começaram a acontecer. As coisas na sua vida começaram a mudar. Não foram os grupos e nem fui eu. Foi você. Você mudou a informação que você estava mandando para o seu subconsciente. Você mudou a sua conexão com o universo e passou a olhar a sua vida com prosperidade e abundância. Você abriu o seu canal para que um campo de possibilidades, novas possibilidades, pudesse se manifestar naquele instante. E novas coisas começaram a acontecer. Se você passa o seu dia se lamentando e reclamando das coisas que você não quer, não gosta que aconteçam com você, é exatamente isso que vai acontecer. É exatamente isso que você vai viver. Porque você é o grande responsável pela criação da sua realidade. E quer queira ou quer não queira, é você. Quer você acredite ou não nessa afirmação, se você olhar para a sua vida nesse instante, vai perceber que manifestou e materializou os seus maiores medos e os seus maiores desejos também. E se nós podemos mudar a nossa realidade, apenas mudando a nossa vibração, aquilo que nós falamos, aquilo no qual nós acreditamos, por que não fazer isso agora? Por que continuar a compartilhar miséria, escassez, medo e vergonha, se eu posso, se eu tenho a chance e a escolha de poder compartilhar a minha vitória e manifestar ainda mais vitória na minha vida? Então, a segunda parte do nosso exercício, ela vai te ajudar a identificar 10 frases que você costuma falar no seu dia a dia, que são baseadas no medo, na escassez e na falta. As 10 frases principais
que estão impedindo você de criar uma nova realidade, de dar a sua virada, de transformar a sua vida. Então você vai escrever as 10 frases no campo que você encontra dentro do seu módulo em PDF em branco. E eu te dei um exemplo. Por exemplo, não quero mais viver nessa miséria. Eu ouço muito as pessoas falando isso. Eu não quero mais viver nessa miséria. Eu não quero mais viver nessa vida. Eu não quero mais viver nessa falta de dinheiro. Eu não quero mais viver com esses filhos que só me dão problemas. Eu não quero mais viver com esse marido. Eu não quero, eu não quero. Mas o que é que você quer então? Pare de focar naquilo que você não quer. Porque o medo de dizer aquilo que você quer está impedindo você de criar uma nova realidade. O medo de manifestar a realidade que você quer realmente está impedindo você de afirmar aquilo que você quer viver. Identificadas 10 frases principais que você mais repete, e você vai precisar fazer uma análise da sua consciência e identificar quais são as 10 frases que você mais repete. Você vai escrever 10 perguntas e 10 respostas para essas 10 frases, tá? E para isso você vai seguir o exemplo. Por exemplo, não quero mais viver aqui nessa miséria. Pergunta: onde eu quero viver? Resposta: eu quero viver na abundância. Aí você vai seguir a outra frase. Frase: não quero mais viver na doença. E o que você quer? E onde você quer viver? O que você quer viver? Eu quero viver na saúde. E aí você vai fazer com a outra frase. São 10 frases. Para cada frase, você vai elaborar uma pergunta e uma resposta. Na terceira etapa, você vai ter 10 respostas. E você vai transcrever dessa lista de 10 respostas e vai imprimir ela e colocar na porta da sua geladeira. Porque essas 10 respostas são as 10 frases que você precisa afirmar a partir desse momento para transformar a sua vida. Eu fico ansiosa quando eu conto essas coisas para vocês, porque essas 10 respostas que você encontrou dentro dessa análise são as 10 frases que vão transformar a sua vida a partir desse instante. Viu como é profundo e como é importante fazer esses exercícios de maneira verdadeira, concentrado e verdadeira. Encontradas essas 10 frases, você vai pegar essas 10 frases e vai pendurar na porta da sua geladeira, no seu escritório, vai espalhar pelos locais onde você mais passa para lembrar de afirmar ela durante o seu dia. Você vai ser responsável por afirmar essas 10 frases diariamente, não em fila, não pegar a listinha e fazer assim, eu quero isso, eu quero aquilo, não. Você vai ter que contar isso dentro do seu dia. Você vai ter que encaixar essas 10 frases dentro do seu dia. Por exemplo, você está lá conversando com a vizinha e aí você percebeu que ali tem uma chance de falar uma das suas frases. E aí dentro da sua conversa você vai dizer, eu quero viver na abundância, eu quero isso, eu quero aquilo, aquilo que você escreveu que quer para você. Você está lá no ponto de ônibus conversando com alguém, tem outra chance de falar aquilo que você quer viver. No trabalho, a mesma coisa. Com as pessoas da academia, a mesma coisa. Na escola, na universidade, onde você estiver. Você vai contar para as pessoas e para o mundo as suas 10 frases e manifestar essa nova realidade a partir desse momento.
Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se pintar alguma dúvida, você pode me escrever, que eu tô aqui para esclarecer, tá? Repito, esse módulo você vai precisar principalmente do seu PDF, do material impresso, para que você possa construir as mandalas e responder, né, todas as perguntas, analisando bem os seus medos. E no módulo também você vai encontrar a frase de força, a palavra de ordem e a mentalização. A frase de força desse módulo pode continuar sendo a frase de força do módulo anterior, tá ok? Você pode usar a sua primeira frase de força que você construiu no módulo anterior para todos os 4 módulos que nós vamos ver. Ou você pode ir trocando, criando uma nova frase de acordo com cada momento. Isso fica à sua escolha, ok? Então, a frase de força para o módulo 2, vencendo o medo, é a mesma frase do módulo 1, ou você pode construir uma outra frase de acordo com aquilo que você está sentindo nesse momento. A sua palavra de ordem. A palavra de ordem, como vocês já sabem, é uma palavrinha que você vai repetir para você durante o dia, quando você está perdendo foco, quando você está fugindo, né, dos seus projetos, dos seus desejos, né, do seu objetivo. Quando você está saindo um pouco do percurso, você vai dizer realiza. Fecha os olhos e com muita ordem você vai dizer realiza, Andresa. Realiza e o seu nome. Isso vai fazer com que o seu subconsciente volte para esse conteúdo, para aquilo que você precisa fazer. Se alguns pensamentos ruins passarem pela sua mente, você pode fazer isso. Realiza, Andresa. E aí você volta para sua conexão. Você volta a acreditar naquilo que você está ouvindo agora. E a mentalização é uma mentalização que vai estar disponível em um pequeno vídeo de, no máximo, 5 minutos, para que você possa ouvir diariamente antes de dormir. Então, quando você acabar de ver esse módulo, de responder as suas perguntas e de fazer as suas mandalas, você vai acessar novamente esse canal e vai encontrar a sua mentalização vencendo o medo. Diariamente, antes de dormir, já no seu leito, você vai ouvir e repetir essa mentalização até que o seu sono chegue, ok? Estamos combinados, então? Foi um grande prazer falar com você sobre esse tema, que é um dos temas mais interessantes e transformadores, das nossas vidas. Vencendo o medo. A partir desse instante, com os exercícios em mãos, eu tenho certeza que você vai olhar para a sua vida com muita confiança e segurança, vencendo o medo do inesperado, vencendo o medo de não conseguir, vencendo o medo de não conseguir ser a sua melhor versão. Você vai olhar para a sua vida a partir desse instante com a certeza absoluta de que tudo aquilo que chega para você é uma nova possibilidade. E você vai aproveitar essa nova possibilidade para manifestar a realidade que você quer viver. Gratidão por ter me seguido até aqui, por ter ouvido esse vídeo até esse momento. Eu tenho certeza que se você se dedicar, se concentrar e não procrastinar, durante esses 7 dias você vai ter um resultado muito revelador.
Para saber todas as informações sobre o projeto, para seguir todas as novas novidades que estão surgindo, siga o Inspire Leveza nas redes sociais e se inscreva nesse canal. Dessa forma, você vai receber um aviso toda vez que um novo vídeo for publicado. Deixe aqui embaixo nos comentários seu e-mail, seu contato, se você quer participar também do nosso grupo do WhatsApp. Um grupo iluminado que compartilha em tempo real as suas experiências e as suas transformações. Facebook, Inspire Leveza, Instagram, @Inspire Leveza. O blog novo, em mais ou menos 5 dias, está no ar. www.inspireleveza.com. E inscreva-se nesse canal. Gratidão do meu coração para o seu coração. Eu sou Andresa Fraceto e eu amo você. Namastê!